noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite. Oi, gente. Estão preparados aí para nosso último dia? Acabou! E aí, Passa gente? rápido, né, Bibi? Passou muito rápido os 3 dias, né? A gente acha que 3 dias vão ser mais longos, mas no final passa rápido e aí a gente ainda vai totalizar 6 horas de aula, 6 né? horas de aula, sim, exatamente. 6 horas de aula, então, para o pessoal. E hoje a gente vai falar, então, sobre como escolher o tema dessa pesquisa científica e também como gestionar o tempo, né? E eu vou falar um pouquinho também de escrita acadêmica para quem tem vontade de aprender um pouquinho. Já vão compartilhando aí nos grupos que estamos ao vivo, para o pessoal chegar. A live 1 e 2, a aula 1 e 2 estão ainda disponíveis no perfil para quem não assistiu, mas elas vão ficar até o final de semana. Quem já está participando do Pesquisa Científica na Prática, do PCP, vai ficar com essas lives gravadas. Então, a live 1 já está na plataforma. Uma live prática de leitura de artigo também está lá. E essa aula 2 e 3 eu vou subir elas amanhã também na plataforma, para já deixar para todo mundo certinho. É isso. Muito bem. E hoje temos o nosso último cupom de desconto também. Os descontos foram progressivos, então no primeiro dia foi mais, no segundo um pouquinho menos e hoje também. Hoje o cupom é Quero18, com 18% de desconto no valor do curso total. Eu vou deixar o link para vocês fixado também. E quem tiver dúvida, pode mandar a dúvida no chat ou no DM do Clube Científico. Se tu não está seguindo o Clube Científico, segue no Instagram, @Clube Científico. E também, quem quiser participar do PCP, clubecientifico.com.br. Para quem perdeu a aula de ontem, falamos sobre como saber se um artigo científico é confiável. E também tivemos a aula com o Matheus sobre pesquisa na área de humanas e sociais, e falamos também sobre filosofia ser ciência, e na verdade não só a filosofia, né, mas outras categorias de estudos que não se encaixam nos padrões da ciência, mas que produzem ciência e podem trabalhar com evidência científica. Então, se tu perdeu, depois dessa aula, amanhã, com tempo, vocês voltam lá. Pronto. Bora começar? Vamos sim. Bom, vou me apresentar de novo rapidinho aqui. Eu sou a Lorela Barbie, eu sou nutricionista, sou especialista em metabolismo humano e medicina do esporte e da atividade física, e atualmente eu sou pesquisadora aqui em Lisboa em divulgação de ciências e cultura científica. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o terror de quem está fazendo qualquer tipo de curso acadêmico, que é justamente como escolher o tema da sua pesquisa científica. Muitas vezes a gente já entra no curso, seja uma graduação, seja um mestrado, um doutorado, enfim, com uma ideia daquilo que a gente gosta, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, ou então ao longo do caminho a gente vai mudando muito essa questão dos temas. Bom, vão deixando seus comentários de quando em quando eu vou abrindo aqui, e eu só não consigo ficar lendo simultaneamente, mas é por uma capacidade cognitiva limitada mesmo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber o que é um trabalho acadêmico. Porque a gente não pode simplesmente escrever uma redação Minhas Férias e achar que isso é um trabalho acadêmico. Justamente porque para ser acadêmico a gente precisa de uma reunião de dados e também de uma análise organizada de dados, senão não é científico. Então, basicamente, se eu quero descobrir, se eu quero estudar um tema, eu preciso fazer isso de uma maneira sistematizada. E para que serve essa sistematização, que é o que torna um estudo científico? Para que eu consiga, eu, Lorela, aqui em Portugal, consiga chegar nos mesmos resultados que a Bibi lá em Bagé, que John lá em Londres e que Sophie lá na França. Então, a sistematização de dados, ela serve basicamente para garantir que a gente vai chegar no mesmo resultado, os 4, por exemplo. E a função dessa organização é justamente diminuir os erros durante a análise desses dados, para que a gente consiga atingir o resultado mais preciso possível. Quem estava na aula de ontem, eu falei uma coisa que é justamente, a ciência ela não busca mostrar para a gente chegar e bater o martelo sobre a verdade. A ciência ela busca
construir devagarzinho o conhecimento para que a gente chegue ao máximo de informações possíveis para entender como funcionam os fenômenos que estão na nossa volta. Então, justamente para isso que a gente precisa sistematizar o nosso estudo. Bom, então, um pesquisador, ele precisa trabalhar a partir de alguns métodos, e esses métodos a gente só vai conseguir descobrir qual o melhor a partir de uma pergunta. Sim, a coisa mais importante na hora de fazer a sua pesquisa, na hora de fazer a sua construção acadêmica, é saber perguntar. Então, o Zequinha, possivelmente, se tivesse crescido lá do Castelo Rá-Tim-Bum, ele teria sido um ótimo pesquisador, porque ele fazia muitas perguntas. Então, toda pesquisa científica, todo trabalho acadêmico precisa necessariamente começar com uma pergunta. E geralmente essa é a parte mais difícil. Mas a gente sempre tem que pensar qual é a resposta da pergunta que eu quero. É isso que a sua pesquisa vai buscar. Então, vamos imaginar que você está na graduação, você vai precisar entregar um TCC ou até um trabalho de diretório acadêmico, uma iniciação científica, enfim. A pergunta, ela é justamente o que você quer colocar na sua pesquisa. É a partir da pergunta que você vai começar a escolher as ferramentas que são mais úteis para achar a sua resposta. Sobre ferramentas, a gente quer dizer metodologia. Então, por exemplo, se eu quero saber a opinião de pais que não vacinam seus filhos, eu preciso perguntar para eles, por que você não vacina seus filhos? Então, de repente, a melhor metodologia ali vai ser uma qualitativa. Se eu quero saber quantas pessoas não vacinaram seus filhos na escola Pio 1, aí sim a gente vai usar, por exemplo, um método quantitativo. Então, sobre a escolha de métodos, é muito importante também que a gente já tenha muito clarificado qual que é a pergunta e qual é a resposta, porque para a resposta a estratégia vai ser o método. A gente vai ter 2 aulas específicas, vão ser 6 horas só sobre metodologia científica no nosso curso de maio, mas basicamente você precisa saber que é através de uma escolha certa desse método que você vai conseguir chegar na resposta certa também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que a gente pergunta o tempo inteiro e que podem ser ou não científicas, mas que tudo vem de uma pergunta. Então, durante o dia a dia, a gente faz perguntas o tempo inteiro. E são essas perguntas que motivam ou motivaram já no passado a gente a descobrir como funciona o mundo. Então, por exemplo, como que o milho vira pipoca? Algum dia alguém botou um milho no calor e viu que aquilo explodia e virava uma coisa branca. Então, possivelmente, muitas pessoas ali naquele momento colocavam isso numa divindade. Então, o Deus, não sei quem lá, veio e se transformou nisso aqui. Muitas pessoas questionaram isso de um jeito mais mecânico, muitas pessoas questionaram isso por outros vieses e, consequentemente, hoje em dia a gente já sabe que o que faz isso é pressão. Então, precisa de uma série de conhecimentos para que a gente consiga saber como o milho vira pipoca. Mas também, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Alguém já se perguntou isso um dia. Ou por que a gente só enxerga as estrelas à noite, ou pelo menos muitas estrelas à noite? Então, alguém teve que saber que é a ausência de luz. Então, enfim, é uma série, é uma construção de diversos conhecimentos que vai fazendo com que a gente crie o argumento científico ou a evidência científica. Mas o que todas as pesquisas têm em comum é uma boa pergunta. Para escolher um bom tema, a pessoa precisa sempre responder: qual tema que eu vou solucionar com o meu trabalho? Isso é extremamente importante, saber qual que é a temática que você quer resolver. O que você quer saber? Qual é a resposta que você espera? A resposta vai ser o seu tema. Então, é sempre importante lembrar que o nível de exclusividade do seu tema depende do seu grau acadêmico. Eu quero dizer que não adianta a gente achar, por exemplo, que vai fazer um super trabalho gigantesco, incrível, sensacional na graduação, porque a gente não tem tempo nem ferramentas para isso. Então, o grau de inovação que o seu trabalho vai trazer vai depender também do nível acadêmico que você está. Se você está na graduação, se você está no mestrado, se você já está no doutorado, o que você está fazendo, qual é o grau acadêmico que você está. Porque a gente tem que entender também todas as limitações de cada período acadêmico e saber que a gente pode não ser tão inovador quando a gente está nos níveis mais baixos. Isso vai determinar
Então, qual que vai ser a metodologia que você vai usar? Quanto que você vai ter que pegar de amostra? Que tipo de amostra? Quais são as aleatorizações que você vai ter que fazer com essa amostra? Enfim, tudo isso vai vir a partir de uma boa pergunta. Por isso que, quando a gente vai escolher um tema, a melhor coisa que a gente seja, nós temos que ser bons perguntadores. Bom, agora a gente vai para dicas práticas de como fazer isso. Então, primeiramente, o interesse é a coisa mais importante. A gente vai passar muito tempo fazendo um trabalho acadêmico, seja pesquisando esse trabalho, seja reunindo esse material, seja lendo esse material, fichando ou organizando. Vai ser um tema que ele vai chegar a ser exaustivo. Eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC na graduação, era um tema que eu gostava demais. Eu falei sobre depressão e curcumina, que é um bioativo da cúrcuma, e eu lembro que eu adorava esse tema. Só que depois de um ano, eu falei, eu vou desistir, eu não vou mais entregar, eu cansei, eu não sou obrigada a fazer isso. Na verdade, eu era obrigada, que senão eu não formava, né? Mas enfim. E aí o que acontece é, mesmo sendo um tema que você gosta, chega uma hora que você já está assim saturado. E aí imagina se desde o começo você pegar um tema, por exemplo, que você não tem afinidade. Aí é pior ainda, a coisa fica mais difícil, você vai ter que lidar com aquilo talvez 1 ano, 2, 3 ou 4 anos, então tem que ser um tema que seja de muito interesse. Por isso que o ponto principal, quando a gente vai escolher um tema, é justamente escolher alguma coisa que tenha a ver verdadeiramente com aquilo que você gosta de fazer. Eu vou falar no próximo slide sobre um ponto muito importante sobre esse do interesse, mas deixa eu ver os comentários aqui antes. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta por enquanto, né? Acho que não tem ainda perguntas. O pessoal pode ir colocando perguntas ao longo da fala e aí eu coloco na tela também para ajudar a Lorela para não se Boa. perder. Ótimo. Bom, então, o próximo slide, eu justamente trouxe alguns pontos muito importantes sobre a questão do interesse. Então, a primeira coisa que é extremamente importante que você consiga se distanciar emocionalmente do assunto do seu trabalho. O que significa isso? Significa que a gente tem que ter interesse, mas não interesse a ponto desse assunto afetar de maneira emocional a nossa vida. Vou dar um outro exemplo. Agora, na universidade, eu estava entre 2 temas. Eu queria pesquisar 2 temas. O primeiro era sobre as mulheres na ciência e como as mulheres se enquadravam tanto na produção científica quanto na divulgação. E o segundo era a perfilação de pessoas que participam de movimentos conspiratórios. Só que quando eu comecei a fazer a minha primeira pesquisa, isso começou a me deixar extremamente afetada, porque eu tenho um viés. Como a Bibi falou na aula dela da segunda-feira, todo mundo é enviesado. Não, quem falar que não é enviesado é dessa pessoa que você tem que correr. Porque todo mundo tem algum viés. Não é, eu tenho um viés porque eu sou mulher, eu tenho um viés porque eu sou uma mulher cientista que quer aumentar a presença de mulheres fazendo ciência. Então, esse tema, consequentemente, me afetava emocionalmente. Tanto que a minha orientadora falou assim: acho que esse tema não é bom para você, porque você precisa se distanciar emocionalmente dele. E eu entendi que isso fazia todo sentido. Por quê? Porque quando eu vou fazer um trabalho que eu já espero respostas e que eu já vou revoltada, porque eu sei que a mulher ganha menos, que a mulher tem menos e a mulher total, eu já não vou conseguir fazer esse trabalho bem feito. Justamente porque eu vou procurar aquelas coisas que eu quero que corroborem com a minha opinião. Então, o interesse tem que existir, mas ele tem que estar distanciado do meu emocional. Isso é muito, muito, muito importante. A segunda coisa é tomar muito cuidado com o viés. E aqui eu acho muito importante que a gente fale sobre um tema que é o resultado negativo. O resultado negativo, ele é extremamente importante para a ciência. E digo por quê? Porque, por exemplo, é através de pesquisas que mostram que não. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente começa, vamos imaginar que você acabou de descobrir um fármaco, você acabou de descobrir um medicamento, e esse medicamento ele é super promissor para tuberculose. Vamos fazer a ponte com a aula de ontem. E aí você descobriu que os pacientes vão super bem, meu Deus, é tudo maravilhoso, pronto. Só que aí você descobriu que o metabólito dele talvez tenha um efeito ainda mais potente. Mas quando você vai
quando você vai testar, você viu que não, que o resultado é completamente negativo, que o resultado não existe, que não tem melhora nenhuma, as pessoas continuam doentes e tudo isso. Então, esses resultados, muitas vezes, eles podem. Isso também é um dos motivos de retratação. Os autores eles podem tirar dados, por exemplo, omitir informações para que esses resultados sejam favoráveis àquilo que ele quer apresentar. Então, por exemplo, nesse exemplo, que esse fármaco vá funcionar contra a tuberculose. Isso é extremamente antiético, tá? Isso não pode acontecer dentro de pesquisa científica. A gente tem que fornecer todos os dados. Não se deve tirar para achar as informações que você quer, mas é muito mais propício de acontecer quando a pessoa tem viés. E esse viés, ele pode ser inconsciente, então só um tema que eu gosto, por exemplo, e eu quero achar aquele tema, e ele pode ser também consciente, por exemplo, movido por um potencial conflito de interesse, como a gente já falou na aula de ontem. Mas, de novo, o negativo ele é muito importante. É graças a resultados negativos que a gente sabe, por exemplo, hoje que cloroquina não funciona no tratamento de Covid. Porque se todo mundo tivesse, por exemplo, publicado, porque graças a todo mundo que publicou que não funciona, que a gente consegue ter ali esse resultado. É que, de fato, para quem faz ciência é um pouco frustrante quando o nosso resultado vai contra aquilo que a gente achou inicialmente, mas não importa. Todos os resultados são importantes, o positivo e o negativo. E uma outra coisa, um outro adendo aqui importante, é tomar cuidado com o cherry picking, que basicamente é selecionar aquilo que corrobora com a sua teoria. Então, se você já vai, por exemplo, eu vou dar o exemplo lá de falar sobre mulheres na ciência. Imagina que eu quero falar, eu já vou enviesada achando que tem poucas mulheres na ciência, que as mulheres são poucas, são muito menos do que são, enfim. E aí eu encontro um artigo onde eu tenho ali uma contagem de todos os cientistas e eu vejo que tem mais mulheres do que homens. Porém, o cherry picking nesse caso seria basicamente eu excluir esse artigo, porque eu quero só aqueles que falem que tem poucas mulheres na ciência. Então, a ciência, a gente tem que tomar muito cuidado porque ela não tem a ver com a nossa opinião e ela não é parcial. A ciência, ela tá ali para servir a gente, para a gente entender um fenômeno e não para a gente afirmar as nossas opiniões prévias. Isso é muito importante que seja falado. Então, a gente tem que estar muito aberto quando a gente começa a olhar as evidências, a chegar nas nossas fontes, a gente tem que estar extremamente atento justamente para pegar tudo que a gente tem, o que a gente acredita, né, o que a gente já veio de conhecimento prévio e também o que a gente tem de novidade. A base de um bom cientista é ter a capacidade de se adaptar às novas evidências, porque elas vão surgir. Elas não surgem tão rápido quanto acontece, por exemplo, falando agora um pouquinho de nutrição, cada ano surge uma dieta melhor, não é assim também? A gente sabe que não é bem assim, a ciência ela tem um tempo para ser produzida. A boa ciência tem um tempo para ser publicada, mas a gente tem que estar pronto, por exemplo, para saber que afirmativas que a gente fazia em 1980 que eram realmente verdadeiras, condizentes com o resultado que se tinha em 1980, hoje em dia já não são mais tão válidas assim ou continuam sendo válidas. Então, a base para um bom cientista é saber que a gente tem que mudar assim que a evidência nova muda. Tem algum comentário? Tem uns comentários legais aqui que eu vou falar primeiro. São dois que se complementam. Um é o do Leonardo, que é: eu acabei de iniciar minha graduação, ela terá 5 anos. Sendo assim, quando eu sei que devo começar meu TCC? E aí complementa com o comentário da Lourdes aqui. Aconselham buscar um TCC muito antes dos últimos períodos? Aí eu meio que respondi com uma provocação do tipo: tu quer fazer que tipo de TCC? Um que dá no tempo que dá ou um TCC bom? Porque, assim, respondendo um pouquinho, depois passando a palavra para a Lorela também, eu acho que o TCC ele pode surgir de uma pesquisa que tu começa numa iniciação científica, que pode começar lá no primeiro semestre. E aí é muito importante que vocês consigam escolher o tema de interesse para procurar um orientador que vá te ajudar naquele tema. Então, quando a gente deixa o projeto ou o TCC muito para o final, às vezes a gente não consegue fazer um bom trabalho que depois pode, às vezes, dependendo do nível que tu fizer, virar um artigo, talvez um artigo de publicação nacional,
para começar a tua carreira acadêmica. Depois, esse projeto pode ser estendido para um mestrado, para um doutorado, ele pode ser estendido para diversas opções. Então, assim, o que eu acho é deixar muito para o final pode ser um tiro no pé também, porque pode ser que não dê tempo de fazer um bom trabalho e tu faça correndo, porque é o que deu, né? Não sei, Lorela, o que tu acha? Eu acho isso também. Eu acho que não muito no começo. Então, por exemplo, no primeiro ano ainda não é momento de fazer isso, porque o primeiro ano ainda a gente está pegando como é ser um aluno de graduação. Mas, por exemplo, eu lembro que eu comecei o meu no segundo ano, a minha faculdade, minha graduação foram 4 anos, para justamente, porque eu lembro que eu mudei 3 vezes o meu TCC, justamente porque eu tive tempo para fazer isso. Porque eu pesquisei o primeiro tema, eu queria falar sobre, eu lembro os temas até hoje, que eu comecei a pesquisar, aí eu falei, não, esse tema não vai dar. Segundo, não, esse tema não vai dar. E aí sim, o terceiro, eu comecei a escrever ele no terceiro ano, e eu concordo plenamente. Eu acho que quando você começa isso de uma maneira adiantada, quando você começa a estudar, por exemplo, sobre publicações científicas ou escrita científica, a gente consegue, primeiro, saber errar, porque a gente tem que ter esse tempo de errar, e esse tempo de errar ele acontece quando você começa a fazer seu trabalho previamente. Aprender como pesquisar, porque pensa só, uma pessoa que deixa para fazer o TCC nos últimos 6 meses, ou no último ano, que geralmente quando a gente começa a ter as cadeiras ali de metodologia, enfim, ela vai ter que aprender como procurar um artigo, como ler um artigo, como escolher metodologia, achar um orientador, escrever, pegar, enfim, é desesperador. Acaba fazendo exatamente um trabalho do que deu. Acaba sendo ali o que deu para fazer. Então, eu também acho acredito. que respondendo aqui o que a Lorela disse, na minha faculdade é no último período, infelizmente. Aí a minha resposta é simples, né? Eu acho que é como a Tainá respondeu. A disciplina pode ser no último período, mas a pesquisa em si tu começa antes. Então, eu acho que uma característica muito importante que o aluno de graduação tem que ter, a gente primeiro tem que separar o que é um aluno de ensino médio do que é um aluno de graduação. Um aluno de ensino médio, ele tem aquele perfil mais um aluno dependente, um adolescente. Muitas vezes ali no primeiro ano a gente tem crianças mesmo, de 13, 14 anos, para mim é uma criança como professora, eu vejo assim. Já na graduação, nós temos adultos, pessoas que não vão mais se comportar como alunos de ensino médio, ou não deveriam se comportar como alunos de ensino médio. Então, uma característica importante é a proatividade. Então, o aluno de graduação, o aluno que quer fazer pesquisa, ele não é o aluno que espera o professor falar: fulano, vai ali, procura no site tal, fulano, lê o artigo tal, Beltrano, faz a continha aqui 1 mais 1, toma aqui a folhinha de exercício. Não, o aluno de graduação que quer fazer pesquisa, ele é o aluno que ele é proativo, ele sozinho, eu quero ver tal tema, aí começa a ler, se perde, vai, chega para um orientador ou para um professor cheio de perguntas, discute com o professor aquele conteúdo baseado no que ele aprendeu, às vezes erra, às vezes dá certo. Então, um ponto muito importante quando a gente vai fazer pesquisa é não ficar esperando o professor mandar a gente fazer alguma coisa. E pesquisar, e fazer o que a Lorela falou. Eu quero pesquisar tal tema, então eu vou ler sobre esse tema e vou aprender sobre esse tema. Será que eu gosto desse tema? Será que tem espaço para pesquisar sobre esse tema? Será que alguém já não fez o que eu estou pensando em fazer? E se alguém já fez, será que eu posso melhorar o que já existe? E tudo isso, tu não vai fazer no último ano, tu vai fazer ao longo do curso. E antes disso, tu precisa construir as tuas ferramentas. Então, assim como um marceneiro vai usar ferramentas tipo, sei lá, uma serra, um martelo, um prego, um não sei o que, uma madeira, o cientista ele tem que ter as ferramentas. Como ler um artigo, como interpretar um artigo, quais são as metodologias, é qualitativo, é quantitativo, esse artigo é confiável, ele não é. Tudo isso a gente vai construindo essa ferramenta ao longo do tempo. Para no último ano, na hora do TCC, ser o ápice de tudo que tu construiu, e esse ápice vai gerar um trabalho escrito. Só que tu já tem que ter as ferramentas antes. Senão vai chegar na escrita, tu não vai saber o que fazer e vai ficar perdido, estressado, desmotivado. E não é à toa que muita gente desiste na hora do TCC. Não consegue ir no TCC. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Pronto.
Bom, o nosso próximo passo é justamente a ajuda. Você tem que contar com a expertise do seu orientador. Então, você tem que pedir ajuda, por exemplo, para colocar os limites no seu tema. A gente vai falar sobre delimitação de tema daqui a pouquinho. E eu acho que a coisa mais importante aqui e eu gostaria muito que vocês usassem isso que eu vou falar com muita parcimônia. A orientação, ser orientado ou ser orientando, depende muito da humildade do aluno. A gente precisa estar muito aberto para saber, por exemplo, que possivelmente, muito possivelmente, como o seu orientador já trilhou os caminhos que você está trilhando agora, ele possivelmente sabe mais que você. Ele pode, talvez, não ser um expert naquele assunto que você está pesquisando especificamente, mas ele tem a capacidade de te ajudar a achar, te ajudar a delimitar. Então, por exemplo, às vezes o aluno se ofende porque eu queria falar de tal coisa, mas isso aqui não é bom. Eu quero falar, por exemplo, sobre acupuntura. Vamos pegar um outro exemplo. Quero falar sobre reiki, aplicação de reiki na veterinária. O seu orientador fala, olha, não tem evidência científica disso, você vai chutar cachorro morto, não tem evidência nenhuma de que isso funcione. Mas aí você fala, mas meu Deus, eu coloquei reiki no meu cachorro e funcionou, eu quero ir atrás disso. Então, se o teu orientador já te disse, claro, você tem que ter parcimônia porque tem orientador ruim também, mas enfim, se você já vai enviesado achando que isso, mas o orientador ele te disse, olha, isso aí é pseudociência, você já leu algumas coisas e viu que era pseudociência, não tem por que, por exemplo, você não acatar esse tipo de sugestão, justamente porque o orientador ele já trilhou esse caminho antes de você, então ele possivelmente sabe mais e ele é muito capaz de te ajudar a colocar os limites. Então, por exemplo, mais uma vantagem de se decidir antes o tema, de começar já de uma maneira adiantada a fazer o seu trabalho, é justamente selecionar um orientador que tenha a sua cara. Isso é muito importante. Olha, isso é fundamental, na verdade. Achar um orientador que tenha o mesmo tipo de linguagem que você, no sentido de busca coisas da mesma maneira que você, achar um orientador responsivo, que te acolhe, que te dá atenção, é muito importante. E geralmente esses são os mais concorridos. Então, se você já começa antes, você já tem ali uma vaguinha especial, ou então aumenta muito as suas chances de ser orientado pela pessoa que você escolheu e não pela pessoa, às vezes, que a faculdade designou, porque é a que está com menos projetos ali de orientação. Então, é muito importante também que você conte com esse conhecimento prévio já dos professores. A terceira dica, eu acho que essa é uma das... todas são importantes, né? Mas essa é uma das mais importantes para mim, que é justamente delimitar o tema do seu trabalho acadêmico. A menos que você esteja, por exemplo, cursando um doutorado, alguma coisa em um nível acadêmico mais alto, é sempre importante ter em mente que o TCC da graduação possivelmente não vai te trazer um Nobel. Justamente porque na graduação não se exige, por exemplo, que o teu tema de pesquisa seja exclusivo ou que você faça uma descoberta inovadora. O TCC da graduação, ou por exemplo das especializações, ele serve justamente para você explanar as informações que você tem sobre, que a literatura já fez sobre esse assunto, explanar e aprender também como aplicar uma metodologia certa para fazer a sua delimitação do tema. Mas isso, observem, isso não quer dizer, não trazer descobertas inovadoras não tem absolutamente nada a ver com fazer um trabalho porco, com fazer um trabalho mal feito. Todo trabalho que você vai dedicar... Gente, pensa uma coisa aqui, isso aqui já até vou viajar um pouquinho, mas enfim. A única coisa que não volta na nossa vida é tempo. Então, se você vai aplicar tempo em uma coisa, que você faça isso bem feito. Fazer bem feito não quer dizer que vai chegar no resultado que você quer, mas faça bem feito tudo aquilo que você fizer. Inclusive o seu TCC. Então, quanto mais antecipadamente você aprender, por exemplo, o que é metodologia científica, como achar um artigo, bases para achar um artigo, como pegar os dados e colocar isso num trabalho acadêmico, mais tempo você tem para fazer isso bem feito. E, inclusive, de novo, não precisa ser inovador, mas precisa ser bem feito. Uma coisa importante é ser sucinto e objetivo na hora de escolher o seu tema. Lembrando que ele pode vir a se tornar um projeto mais abrangente se ele ficar bem feito.
jeito, você não vai conseguir, por exemplo, derivar do seu trabalho, do seu TCC, um projeto de mestrado ou alguma coisa nesse sentido, se ficar um trabalho mal feito. Então, você vai ter perdido o tempo de fazer esse primeiro e possivelmente vai ter que colocar mais tempo no segundo. E aí, um outro ponto muito importante sobre isso é que temas muito abrangentes, eles tendem a baixar muito a sua produtividade e tendem também a deixar o trabalho mais difícil, tanto de angariar informações, quanto de realmente trazer informações que sejam úteis. E aí eu trouxe um exemplo que geralmente todos os alunos, quando eu dava aula, eles sempre colocavam temas desse tipo. Então, por exemplo, qual que é a influência das vitaminas e minerais no controle de diabetes mellitus? O que vocês acham? Respondam aqui no chat para mim. Esse é um bom tema? Tem que esperar um pouquinho o delay. Tem um delayzinho, né? Uhum. Gente, só lembrando que eu fixei aí no comentário o site do nosso clubecientifico.com.br. Quem quiser ler mais sobre o nosso curso Pesquisa Científica na Prática. E hoje o cupom é QUERO18. Então, respondendo a pergunta da Lorela, aqui acho que estão chegando. Alguém falou muito vago, bom muito tema. Vago. Acho que não. Acho que não, está muito amplo. Uhum. Pronto. Acho melhor determinar qual vitamina. Perfeito, exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Porque imagina, quando a gente pensa em um tema tão amplo, como, por exemplo, a influência das vitaminas, e não só vitaminas, essa pessoa estava ousada, ela queria falar dos minerais também, sabendo que a gente tem dezenas de vitaminas e minerais, mais os bioativos. Imagina se a gente for pegar evidência por evidência, evidência de boa qualidade em cada um, para falar sobre diabetes. Esse trabalho ficaria gigantesco. E esse trabalho, no fim, ia dar tantas páginas que ninguém conseguiria nem ler, né? Então, como uma sugestão, você pode substituir esse tema gigantesco por a suplementação de zinco ajuda a manter menores níveis de glicose em pacientes com diabetes mellitus. Tá vendo que aqui a gente já teve uma delimitação muito maior. Eu tô falando de um mineral específico, que é o zinco. Eu estou falando de um dos componentes da diabetes mellitus, que é os níveis de glicose, porque a gente pode estar falando de outras séries de coisas no diabetes, e delimitei ali a minha doença. Então, nesse caso, eu com certeza vou ter uma pesquisa muito mais produtiva, uma pesquisa muito mais específica, e muito mais voltada para aquilo que eu quero saber. E aí, imagina que todo mundo faça isso. Eu faço com zinco, a Bibi faz com cromo, Juliana faz com magnésio, José faz com B6. E aí, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue ir tendo evidências boas de cada uma das vitaminas e minerais. Porque um trabalho para que fosse fichar, né, e organizar todas as vitaminas e minerais, ele demoraria talvez uma vida, e a gente não conseguiria falar sobre isso de uma maneira específica, ainda mais no TCC. Então, talvez a dica mais importante seja delimitar bem o seu tema. Eu sei que às vezes é um pouco frustrante, por exemplo, a gente fica achando que vai ser pouco demais, mas nunca é pouco demais. Todo trabalho científico e acadêmico bem feito dá trabalho. Mesmo que você for fazer um levantamento em uma escola municipal do seu bairro, isso vai dar trabalho, desde que seja bem feito. Bom, e o próximo ponto, né, é justamente a relevância. Então, é aquilo que a gente estava falando agora mais cedo. A gente precisa descobrir, dentro dos nossos interesses, aquele que é mais relevante. Então, por exemplo, coisas que já são bem consolidadas, como, por exemplo, cigarro causa câncer aos fumantes, não tem por que a gente pegar o nosso tempo e pesquisar uma coisa que já está dita, corroborada e questionada por muitas outras pessoas. Então, quando a gente já tem informações que de fato são consolidadas, que a gente já tem material, isso acaba sendo um tema, como o meu orientador na Unicamp dizia, reinventando a roda. Uma das coisas que eu mais ouvi na minha carreira é que ele falava sempre para mim assim: não vai reinventar a roda, não adianta reinventar a roda, vai pesquisar coisa inovadora, vai pesquisar coisa que ninguém viu ainda. Isso pode ser, de novo,
quando a gente está falando de um TCC, eu até coloquei aqui o exemplo. Não é preciso saber como você vai para Júpiter, criar um ônibus espacial que vá para Júpiter, mas o seu tema tem que trazer alguma novidade. Então, por exemplo, retirar o filtro do cigarro causa menos câncer de laringe. Então, trazer dentro do tema que você gosta um tema mais específico, mas também inovador e que você não reinvente a roda. Bom, agora a gente vai fazer um exercício prático sobre como encontrar o seu problema de pesquisa. Antes, vamos ver se tem algum comentário. A Lourdes perguntou: quanto mais especificações, melhor? Sim, mas isso vai depender muito também do seu grau acadêmico, da onde você tiver, de qual o lugar que você está ocupando ali na carreira acadêmica. Mas, de fato, quanto mais específico, mais você consegue achar, quanto mais delimitado o seu tema, mais você consegue achar assuntos e também bater o martelo sobre um assunto. Tem algum? Acho que não. Continua aí. Né? Se o pessoal tiver mais dúvidas, vai deixando aqui as perguntas. Né? Uhum. Olha, tem uma pessoa aqui muito triste com o ex. O ex aparentemente não foi uma pessoa muito legal. Bom, deixa eu voltar aqui e sair dos comentários. Antes da gente continuar agora aqui para a prática, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso curso que vai acontecer agora em maio, que ele é justamente abordando todas essas outras questões que a gente está falando mais cedo. Então, como escolher sua metodologia científica, como escolher o melhor caminho para seguir, que tipo de organização você vai fazer, como você vai chegar nos seus dados, e vai acontecer sempre com aulas ao vivo, ou seja, estaremos à disposição, eu e esta sereia maravilhosa chamada Gabriela Bailas. Esse curso vai acontecer todas as quintas e sextas do mês de maio, das 19 às 22 horas. Então, gente, é uma carga horária maravilhosa. Vai ter certificado, vai ter tudo. Vai ser muito bom. E hoje temos cupom de desconto, que é o Quero 18. Tem mais alguma coisa para adicionar, Bibi? Não, acho que é isso mesmo. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar no Clube Científico no Instagram. Já tem bastante gente inscrita, então eu e a Lorela já queremos agradecer de antemão, né? Todo mundo que está se inscrevendo, já está acessando alguns conteúdos. E até maio a gente vai colocando algumas coisinhas por lá também, então fiquem ligados. Pronto. Bom, então agora a gente vai ir para o nosso exercício prático. E aí, eu quero propor para vocês um exercício de imaginação. Basicamente, eu quero que a gente aprenda a perguntar. Vamos perguntar sobre as situações que... Agora eu quero a participação de todo mundo que estiver aí ao vivo. Vamos lá. A gente vai imaginar, primeiramente, que a gente está numa situação hipotética. Então, você está vivendo num vilarejo. Uma vizinha sua, vamos chamar ela de Kate. Kate adoeceu e ela começou a ter febre, manchas, e ela começou a ter muitos gânglios, ela começou a ter inflamações, enfim. Passados alguns dias, infelizmente, Kate morreu. Mas todo mundo que vivia na casa da Kate também, o pai, a mãe, os filhos, o marido, todo mundo teve os mesmos sintomas depois de alguns dias e também acabou falecendo, né? A família inteira morreu. Mas não só a família. Kate aparentemente contaminou a todas as pessoas da vizinhança. E todas as pessoas que estavam na vizinhança e que foram até a casa dela também faleceram. Nesse caso, essas são todas as informações que vocês têm. Quais seriam as primeiras perguntas a serem feitas sobre isso? Eu imaginei que tu ia dar o nome da Kate de Sassenach. Que ela estava vivendo lá nos Highlands. E eu tô só falando isso enquanto o pessoal vai respondendo as perguntas aqui, porque eu lembro do episódio das Highlands, que chamaram o padre lá e não precisava de um padre, precisava de um conhecimento científico. Pois é, exatamente. Kate contaminou todo mundo. Ó, primeira pergunta, é algo contagioso? Pronto, perfeito.
Mas, ó, lembra, gente, que a gente ainda não sabe nada. A gente não sabe nem que existe micro-organismo. Como morreram? Sintomas? Aparência? O Lucas perguntou. Boa. Então, vamos lá. Sintomas, manchas, febre, esses gânglios, e a morte foi em decorrência disso tudo. Como evitar que mais... Como ela se Como ela se contaminou? contaminou? Boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Como evitar que mais pessoas se infectem? Pronto. Ótimo. Sim, respondendo, todos moravam na mesma região, sim, né? No Sim, vilarejo de... todos moravam na mesma região. É. Ela ingeriu alguma substância que pode ter gerado esses sintomas? Ai, gente, eu tô amando, eu tô achando. Olha, as perguntas são muito boas. Ó, quem mais visitou tentar parar a contaminação para depois pensar no resto? O Paulo quer evitar mais mortes. O Paulo, ele tá ótimo. O que O eles quê? têm em comum? Espaço de convívio, comida. O que os faleceram têm em comum? Foi por vírus, bactérias, protozoários? Laís, nesse exercício aqui, a gente nem sabe se isso existe ainda. O conhecimento, isso é tudo que vocês sabem. Isso é tudo que vocês sabem, que a pessoa está com esses sintomas, enfim. Porque até para vocês saberem que existem vírus, bactérias e protozoários, a gente precisou de ciência antes. Ah, então é em Sassenach mesmo, é nas Highlands. Tipo 1700, 1500 aqui, ó. Meu Deus! Provável que seja contaminação pelo ar ou água. Ou água. Mas contaminação é um conhecimento que a gente tem hoje. Alguém diferente passou Passou pelo pelo vilarejo. vilarejo, é de outro lugar, ótimo. Quanto tempo entre uma morte e outra? Perfeito. Quanto tempo entre os sintomas e a morte? Ela teve fora do vilarejo. E aí, Lorela? Estou Pronto, curiosa. perfeito. Vamos lá, então. Então, tudo que a gente sabe é o que estava no slide anterior, a gente já fez esse exercício. Então, vamos lá. Eu estou falando, na verdade, de um caso de peste negra. Então, quando a gente estava na época do auge da pandemia de peste negra, por exemplo, era isso que a gente sabia. Essas eram as informações que a gente sabia. As informações eram os sintomas, as pessoas estão morrendo, quem está indo lá está morrendo, isso aqui é o que está acontecendo e pronto. Então, agora que a gente já fez tantas perguntas, sim, essas são as perguntas que a gente deve fazer quando a gente quer descobrir o que está acontecendo. Lembra lá que eu falei para vocês que fazer ciência é sobre descobrir o que os fenômenos estão mostrando, como os fenômenos estão acontecendo? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente deveria se perguntar é o que está acontecendo aqui? Esse já é um tema de pesquisa. Pessoas estão morrendo no vilarejo, o que está acontecendo aqui? Pronto. E aí vai ter alguém que vai vir e vai explanar sobre isso. As pessoas estão morrendo com esses sintomas, quando uma vê a outra morre, depois de tantos dias uma pessoa tem sintomas e morre. E aí, de novo, a gente vai perguntar. E eu achei as perguntas muito boas, porque era exatamente isso que eu queria. É justamente, o que todas essas pessoas tinham em comum? Por que todas adoeciam do mesmo jeito? E aí, por exemplo, quando muita gente começou a se perguntar sobre isso, e muita gente começou a observar as coisas que estavam acontecendo ali na pandemia, a gente começou a perceber que a falta de higiene era um grande problema, a falta de higiene e saneamento básico. Então, a gente já percebeu que talvez a falta de higiene traga ratos, e aí, a partir do momento que a gente tem ratos, a gente tem pulgas, e a partir do momento que a gente tem pulgas, a gente vai ter ali bactérias, e para que a gente chegasse em todos essas respostas, a gente precisou de um problema antes, a gente precisou de uma pesquisa. Então, por exemplo, por que o rato, onde tem rato, tem mais peste negra? Porque onde tem rato tem mais... Por que onde tem esses ratos eu vejo mais picadas de insetos na minha pele? E por que no lugar das picadas acontece ali uma inflamação? Então, todas essas perguntas, por exemplo, que vocês me fizeram aqui, seriam boas perguntas claro, não todas, mas enfim, seriam boas investigações e seriam bons problemas para que a gente justamente chegue a uma evidência científica. Então, depois que a gente descobrisse que ali dentro daquela pulga tinha uma bactéria, a gente tinha que descobrir como essa bactéria, qual é o ciclo dessa bactéria, o que é uma bactéria. Então, assim, entendam que
a gente precisa sempre... Quando a gente pensa hoje em dia, é muito difícil imaginar como era a nossa vida 200 anos atrás. Ou então, antes da Revolução Científica, por exemplo, quando a gente pensa há 500 anos atrás, onde a gente não tinha nada de conhecimento. A gente não tinha microscópio, a gente não tinha conhecimento de quase nada do que a gente tem hoje. E tudo isso, todos os conhecimentos começaram quando alguém muito curioso resolveu fazer perguntas. Então, por exemplo, essa roupa que eu trouxe aqui do médico, que é super estereotipada da peste negra, ela mostra que as pessoas sabiam, por exemplo, que naquela época, pela falta de higiene, tinha que talvez botar flores ali no bico e eles achavam que o cheiro ruim trazia a peste negra. Então eles colocavam essa roupa, enfim, com os aromáticos ali dentro para que os médicos conseguissem fazer o seu trabalho. Mas até descobrir que isso estava errado, era isso que era o conhecimento científico na época. Então todo mundo botava o bico, botava a flor, pronto, acabou. Até descobrirem, por exemplo, que existiam os animais, esses animais carregavam outros animais e enfim, a gente começou sempre isso com perguntas. Então, por exemplo, quando a gente pensa... Leonardo, eu não vou ler aqui, mas eu sempre caio direto no coisa que tem palavrão, é impressionante. Mas enfim, então, a partir de cada conhecimento mínimo, de cada pergunta que foi feita e de milhares de pessoas se perguntando, é que a gente consegue saber hoje, por exemplo, que a peste negra é uma doença que vem de uma bactéria que mora na pulga, que mora no rato, que vem da falta de higiene e que pode ser controlada, por exemplo, com tratamentos hospitalares e médicos. Então, o que vocês têm que saber fazer na hora de delimitar o tema de vocês é justamente uma boa pergunta. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês, estou bem no tempo certinho aqui de 50 minutos. Espero que vocês tenham gostado das nossas apresentações aqui e vamos lá ver se tem mais pergunta. O pessoal estava falando sobre o bico das flores. É interessante. O Thiago, nunca entendi porque essa máscara é de bico. Assim. Ai, isso é muito legal. Posso contar a fofoca? Claro. É que eu adoro estudar história de epidemia. Aí, horrível, né? Mas enfim, mas eu gosto. Mas... o que acontece nessa época, se acreditava que o cheiro ruim trazia doença. Então, eles acreditavam que os cheiros, eles tinham a capacidade de trazer ali todas as moléstias, e quando a peste negra chegou, eles acreditavam que a peste negra vinha do odor. Então, essa máscara de bico, ela tinha esse formato justamente, não era para parecer um corvo ou nada disso, mas era porque ali dentro tinha um monte de erva aromática. Tinha flor, por exemplo, tinha coisas que davam cheiro, porque quando a pessoa colocava a máscara, quando o médico colocava, ele estava imune ao cheiro ruim que estava ali no lugar. Por isso que eles usavam esse formato aí de máscara, porque eles acreditavam que como vem do cheiro, se não se sente o cheiro, não se adoece. Olha, toda trabalhada na fofoca da antiguidade. Ai, eu amo história medieval, mulher. Eu vou ser uma historiadora daqui a uns 30 anos. Alguém falou, me chamou a atenção as unhas enormes na figura, bem contaminante. Acho que olha, era uma se fosse luva. só a unha... Não, eles usavam luva também. Mas luva, olha, se fosse só a luva, gente, se fosse só a unha, mas tudo era errado. Porque a gente sabe hoje que era errado, porque alguém perguntou, isso tá certo? Vamos responder aqui também. Nossa, que nome diferente. Yuhan. É Yuhan, será? Chique. Achei diferente. Quando devemos começar a pensar e fazer um projeto para a seleção de mestrado? Quando sai o edital ou antes? E quando sai o edital, vamos adaptando a pesquisa para aquele edital? Olha, eu vou falar pela minha experiência. Eu sempre fazia um pouquinho... Eu já ia, na verdade, fazendo sondagens nos professores. Era o que eu ia falar. A primeira coisa... Se tem um orientador que faça alguma coisa que tu tem interesse, né? Sim, porque imagina que você quer falar sobre a utilização de colares em crianças. Só que aí a pessoa que você está pensando em pesquisar, ela pesquisa tempestades solares. Como que essa pessoa vai te orientar? Então, na verdade, eu sempre... Assim, mas é só a minha experiência, tá? Tem vários jeitos, tem N jeitos, e não tem também coisa certa e errada. Eu sempre sondava o orientador antes,
para saber se ele tinha minha linha de raciocínio. Eu lia o currículo dele, tudo que ele fez, para não chegar lá panguando. E aí sim, eu mandava um e-mail e falar assim: olha, você pode me orientar, Roberval? Eu gostei da sua linha de pesquisa. E aí sim, eu procurava o edital depois. Mas é só o meu jeito. Eu acho que stalkear o professor no Lattes, como o Matheus falou, faz toda a diferença. Exatamente. Descobrir se esse professor é de fato um orientador legal, o que o pessoal do laboratório comenta sobre o sujeito. Isso poupa Fofocas. muitos problemas na vida. Mas eu acho que é importante ter uma noção do orientador e se o tema daquele orientador, daquele programa, daquele grupo de pesquisa casa com o problema que tu quer trabalhar. Tu não vai aceitar um mestrado de 2 anos para fazer uma coisa que tu detesta, porque isso aí no final, né? vai cansar a tua mente, a tua vida. E então, vai de encontro com aquele primeiro tópico lá, tem que ter interesse. Tem que ter interesse, mas não tanto interesse a ponto de contaminar o trabalho, né? Exatamente, não pode enviesar. Isso mesmo, ver as pesquisas dos orientandos também é uma ótima. No Lattes tem uma aba para os trabalhos dos orientandos. Isso aí, Matheus, é verdade. Sim, gente, mas fazer mestrado numa universidade que não seja da tua graduação é ótima. Eu fiz, e na verdade é bom dar uns pulos por aí, por acolá, porque isso aumenta o teu networking, aumenta os teus conhecimentos, vê gente diferente, conhece grupo de pesquisa, professor, tudo diferente, para não ficar sempre no mesmo lugar e parecer que está sempre vivendo a mesma coisa. É legal dar essas variadas, né? Ir para outro país, através de bolsas, através de editais, através de programas que tu consiga. Então, quanto mais tu mudar, eu acho que é importante, porque isso vai te ajudar no teu crescimento também, para poder ir melhorando o currículo. Sim, graduação numa faculdade particular e mestrado em uma federal. Claro que tem como, porque o pré-requisito do mestrado é uma graduação. Ele não fala que é uma graduação numa particular ou uma graduação numa federal. É uma graduação, ponto. Aí não tem problema nenhum. Eu acho que é tranquilaço. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho e aí a gente volta então para falar sobre gestão do tempo e escrita acadêmica, que eu acho que muita gente é trancado na escrita aí. Eu ia falar sobre técnicas de estudo, mas aí eu falei, não, vou falar sobre escrita acadêmica, porque eu acho que muita gente fica trancado, atolado e nunca consegue ir além na escrita. Então é isso, gente. Pausa e aí a gente volta às 20 horas para perguntinhas, para, sei lá, bater papo aqui e falar sobre gestão do tempo e escrita acadêmica. Até daqui a pouco. Gente, olá, voltamos aqui. Foi um intervalo curto e breve, mas deu tempo de ir ao toalete. Então agora vamos todos voltar aqui à nossa aula. Lorela, você está com o microfone no mudo, não sei se... Eu só foi uma risada. Mas o pessoal gosta das suas risadas, então tem que ter o microfone aberto para dar risada. Alguém falou. Bom, gente, olha só. Então, vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo e escrita acadêmica. E agora eu fiquei pensando nesse acadêmico, né? Olha, eu vou fazer um comentário nada a ver. Que eu descobri que, de acordo com o novo acordo ortográfico, gênio não tem mais acento circunflexo. Aí, agora eu olhei esse acadêmica e lembrei do acento circunflexo do gênio, e aí eu pensei, gente, que loucura. Porque assim, ó, spoiler aqui, hoje veio da correção lá do professor de português, o meu segundo e-book, e aí o professor de português tacou-lhe as correções lá e gênio não tinha mais acento. Aí eu fiquei impactada com isso e pensei, gente, eu tô velha. A gente aprende tanta coisa na escola e depois não muda. E aí tu fica assim, o que eu sabia, não sei mais. Enfim, gente, só divagando aqui, esperando o povo voltar. E no seu caso, ainda uma pessoa que fala 19 línguas fluentemente é mesmo difícil, né? Gente, impactada. Olá, olá. Agora eu só falo com a Lorela em espanhol e só rio.
espanhol ri J-A, ha, 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 mas eu falo já. Muito Ué, poliglota. no japonês o pessoal ri www, que tem uma explicação lá também do jeito que é a risada. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, que loucura. Gente, vamos falar então de gestão do tempo e escrita acadêmica. Eu vou focar na gestão do tempo para quem faz pesquisa, tá? Então, para quem quer fazer pesquisa, para quem está na área acadêmica, quem vai fazer o TCC, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso então hoje. A importância de um pesquisador ou pesquisadora organizar o tempo. Quem aí está perdido no tempo, se sente procrastinando, não sabe o que fazer, e eu acho que isso é um ponto muito importante. A organização do tempo já faz vocês deixarem de procrastinar em 99%, fonte e vozes da minha cabeça, mas já ajuda bastante, gente. Não 99%, mas aumenta, né? Então, o ambiente de pesquisa normalmente nos proporciona várias distrações que podem prejudicar a nossa produtividade e diminuir a nossa eficiência. Quem aí nunca entrou para ler o artigo A e quando viu tinha 95 abas abertas no computador, não pesquisou o que tinha que pesquisar, quando viu estava respondendo o WhatsApp, passou para o Instagram, passou 3 horas e pensou, meu Deus, meu dia acabou e eu não fiz nada, e aquelas 95%, aquelas 95 abas abertas lá, e tu fica, Jesus, será que eu fecho uma? E é bem importante. Então, a organização do tempo para a gente não ficar distraído. A gestão eficaz do tempo permite também que a gente mantenha o foco no nosso trabalho, para que a nossa pesquisa ela vá ter uma produtividade. A questão toda da pesquisa é que, na maioria do tempo, a pesquisa é uma atividade solitária, né? Então, tu vai fazer sozinho. E quando tu faz uma coisa sozinho, tu tem que ter um controle para, de fato, fazer aquilo que deve ser feito. Porque quando nós somos os nossos próprios chefes, e amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Amanhã é quando? A tua banca. E aí tu pensa, Jesus amado, eu não fiz nada, nem sei responder, então a gente tem que ir organizando, né? Melhorar as nossas habilidades de gerenciamento de tempo para desenvolver e sustentar uma pesquisa bem-sucedida. Ninguém quer chegar na hora da banca e desmaiar lá na frente ou sair correndo porque não fez o que tinha que fazer, ou chegar na hora e ter que pedir mais tempo e a bolsa acabou, a graduação está batendo na porta. Então, isso é muito importante. Na hora de sentar e escrever, a maior parte do tempo é o próprio pesquisador que vai fazer. Claro que o orientador vai ajudar, vai corrigir, os colegas vão ajudar, mas na hora de digitar ali, ninguém vai digitar por ti, então tu vai precisar ter essa organização. Gerenciamento de tempo. Existe uma variedade, né, de técnicas, né, e abordagens para gerenciar o tempo de vocês que vão minimizar a procrastinação, interrupção, aumentar a disciplina, envolver atividades de pesquisa. Algumas dessas abordagens envolvem monitoramento, estabelecimento de metas, priorização, planejamento, delegação, análise do tempo gasto. Eu vou discutir elas com um pouco mais de detalhes, mas todas essas abordagens são boas, tá? E algumas funcionam para umas pessoas, outras não funcionam para outras pessoas. Eu achei muito interessante esse exemplo quando a gente vai falar de técnicas de gerenciamento de tempo, técnicas de estudo, escrita acadêmica. É óbvio que cada pessoa ela tem o seu próprio comportamento e algumas coisas funcionam para umas e não funcionam para outras, né? E aí eu vi uma escritora, né, famosa dizendo assim: um dia eu estava pesquisando vídeos de como melhorar a escrita, né? Como não procrastinar durante a escrita, sendo a pessoa uma escritora já profissional. E aí, uma técnica que alguém colocou no YouTube de deixar de procrastinar na hora de escrever era organizar os seus lápis. E aí a escritora falou, mas gente, eu escrevo no computador, então que lápis que eu tenho que organizar? Então, esse é só um exemplo de que algumas pessoas te fornecem técnicas que são completamente inúteis para a tua vida. Se tu não escreve a lápis que tu vai organizar? Um lápis invisível ou lápis que também vai ficar ali para sempre, né? Então, isso é muito importante. Então, planejamento. Eu acho que o planejamento é um dos pontos que a gente precisa prestar atenção, por exemplo, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito
é listas diárias de tarefas para o dia seguinte. Normalmente, assim, na noite anterior eu penso tudo que eu tenho que fazer no outro dia e eu vou ter uma lista, tipo aquelas listas to do, né? Para fazer, lista de tarefas. E aí eu vou riscando o que já foi feito. Gente, a sensação de riscar é maravilhosa, é melhor do que fazer tu riscar assim, ó, passou, passou, passou. Então, é importante que vocês geralmente saibam no momento que vocês acordaram, o que vocês vão fazer? Porque muita gente perde tempo porque acorda e fica assim, ai meu Deus, nem sei o que eu tenho que fazer, porque não organizou o que precisa ser feito de antemão. Então, vocês podem organizar toda a semana de vocês, por exemplo, no sábado ou no domingo à noite, ou organizar o dia de amanhã, hoje de noite, organizar o mês no último dia de cada mês. Então, o domingo é meu dia de folga 100%. Então, organiza a segunda no sábado e deixa organizadinho para quando essa segunda chegar. Porque muitas vezes vocês vão perder 2 horas de manhã só pensando no que vocês têm que fazer. Então, isso é muito importante. Dividir as tarefas dessa lista em componentes que tu pode manipular dentro do tempo disponível. Não adianta a tarefa de amanhã ser acabar a tese. É óbvio que vocês não vão acabar a tese em um dia. Então, vocês podem dividir em o que eu vou fazer amanhã? Ler o artigo falando sobre tal coisa. Depois, escrever, 2 parágrafos da introdução, pensar na estrutura da introdução, ou seja, dividir esses blocos de tarefas em tarefas menores para que vocês trabalhem dentro da realidade. Muita gente coloca uma meta impossível, não alcança essa meta e vai ficar o quê? Desmotivado porque nunca vai alcançar a meta. Engula os sapos pela manhã, né? Esse é o melhor que tem. As tarefas mais difíceis, coloquem como as primeiras na lista. Eu coloquei pela manhã porque eu sou uma pessoa que acordo cedo. Mas, por exemplo, se tu é o tipo de pessoa que, eu trabalho melhor à noite, então coloque esses sapos no primeiro momento que tu vai trabalhar. Eu normalmente passo a madrugada, sei lá, trabalho das 4 da tarde às 6 da manhã, vamos botar assim, é o tempo que eu faço a minha pesquisa. Então, às 4 da tarde, quando tu tá ali no teu pico do dia, tu coloca as tarefas mais difíceis. Se o teu pico do dia é, sei lá, 9 da manhã, coloca 9 da manhã. Então, vai depender de cada pessoa. Durante a minha carreira acadêmica, eu conheci gente que trabalha nos horários, assim, mais diversos mesmo. Inclusive, um amigo meu, ele era a pessoa que trabalhava das 4 da tarde até, 4, 5 da manhã. E a manhã inteira ele dormia até metade da tarde, almoçava, era todo diferente nos horários. Enfim, cada pessoa vai trabalhar do seu jeito. Minimizar as oportunidades de interrupção. Então, eu sentei para trabalhar o tempo que eu estipulei para trabalhar. Eu não vou olhar o celular, não vou olhar o WhatsApp, não vou conversar com o vizinho, não vou colocar roupa para lavar, não vou lavar uma louça. Eu vou focar no que eu tenho que fazer. Pode ser um intervalo curto de tempo, mas esse intervalo tem que ser focado, tá? Preste atenção em locais onde tu é mais criativo ou onde tu consegue te concentrar melhor. Por exemplo, eu me concentro muito bem, sei lá, sentada na mesa da sala. Então, tenta trabalhar naquele lugar. Eu me concentro melhor no quarto, numa biblioteca, num café. Então, vai e trabalha naquele lugar. Não existe o lugar certo para estudar. O lugar certo para estudar ou trabalhar é aquele lugar que tu te sente melhor fazendo as atividades, tá bom? Então, planeje recompensas também por alcançar os itens a fazer em sua lista, incluindo atividades improdutivas planejadas. O negócio é tu planejar as coisas até o não fazer nada. Esse é o meu momento de não fazer nada, porque o não fazer nada também faz parte de fazer alguma coisa. E muitas pessoas acham que elas precisam estar sempre fazendo alguma coisa para se sentir produtivos. E nem sempre tu precisa fazer algo. Às vezes não fazer nada tá perfeito, que é o que tu precisa. Tem o método Pomodoro, né, que é um método que eu já falei, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas o método Pomodoro, ele vai funcionar em blocos de tempo. Então, tu trabalha um bloco de tempo e tu descansa outro bloco de tempo. Muita gente fala, mas aí eu me sento para trabalhar e trabalho 5 horas sem nem
ver o dia passar 5 horas sentado trabalhando também não é ideal, porque tu não foi no banheiro, tu não esticou as pernas, tu não alongou o teu corpo, tu não comeu. Às vezes a pessoa acaba aquele período de trabalho, parece que vai desmaiar, porque, tipo, tô seca da garganta, eu tô morrendo de fome, chega lá e come, assim, 1 milhão de coisas desesperada, porque tá com muita fome, quando parece que o teu cérebro percebe assim, eu acabei, aí tu tem que ir no banheiro, aí tu tem que comer, aí tu tem que tomar água. Então, o Pomodoro, ele também pode servir para te lembrar, é o meu tempinho de dar uma caminhada, de comer alguma coisa que eu tô com vontade de comer, de tomar uma água, de fazer um xixi no banheiro, nananana. Isso também é muito importante. Então, foquem nisso, tá bem? Estabelecendo objetivos, né? Uma coisa que eu acho importante é a gente ter sempre o registro dos objetivos que a gente deseja alcançar. E esses objetivos, eles precisam ser mensuráveis para ter um resultado e um limite de tempo dentro do qual o objetivo vai ser alcançado. Então, que objetivos são esses? Sei lá, acabar a faculdade. Tá bom. Quantos anos falta para eu acabar a faculdade? Então já é um objetivo a longo prazo, mas que ele é mensurável. Se tudo correr bem, em 4 anos eu vou estar graduado. Então esse é o meu objetivo, em 4 anos estar graduado. O meu outro objetivo é fazer uma iniciação científica. Tá, então o que eu preciso para fazer uma iniciação científica? Ver um orientador, pensar num tema, mandar um e-mail para esse possível orientador, olhar o Lattes. Então vocês anotem curto prazo, médio prazo e longo prazo e coloquem datas, metas, limites para alcançar esses objetivos. Depois que vocês vão registrar essas metas, vocês vão ver quais delas estão sob o teu controle direto e são realisticamente alcançáveis dentro do prazo, porque muita gente também coloca um prazo que não vai alcançar. Por exemplo, em 4 anos eu quero me graduar, mas eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho que cuidar de, sei lá, N coisas. Então, em 4 anos, tu não vai, possivelmente, tu não vai conseguir acabar a faculdade. Então, vamos botar 6 anos, por exemplo. Porque tu tem que ter esse limite, senão vai passando o tempo e tu vai começar a te sentir mal. Mas eu não vou conseguir, não vou conseguir. Mas porque a gente não colocou um objetivo realista para alcançar. Então, é importante que a gente sempre foque em objetivos que são realisticamente alcançáveis para não rolar desmotivação, desistência e, enfim, ansiedade, etc. E é um ponto importante também, tudo isso é uma sequência, tá, gente? Então, eu comecei com planejamento, depois a gente foi estabelecer os nossos objetivos, colocou os prazos, mensurou, etc, etc. Depois a gente prioriza, né? É tudo uma sequência. Pronto, uma vez que todas as metas dentro de uma unidade de tempo foram identificadas, vamos ver a prioridade. Trabalhar primeiro nas prioridades mais altas até atingir a meta ou esgotar todos os recursos disponíveis para atingir essa meta. E evitar a dupla tarefa, ou seja, 2 objetivos ao mesmo tempo que talvez não sejam convergentes, seja uma coisa para cá, uma coisa para lá, entendeu? Então, eu acho que é muito importante. Façam essa lista de objetivos e depois priorizem os objetivos mais altos até os objetivos não tão altos, que são coisas que talvez nem sejam tão importantes para você se a gente parar e refletir. Isso é de fato importante, isso não é importante. Então, isso é algo que vai ajudar muito vocês, tá bem? Delegar. Isso é uma outra coisa importante. Delegar atividades, porque às vezes a gente quer fazer tudo e a gente não pode fazer tudo, tá bem? Então, por exemplo, coisas que a gente pode ir fazendo ao longo do tempo. Por exemplo, atualizar o currículo à medida que novas conquistas aparecem. Por exemplo, cada vez que tu tá fazendo um trabalho e alguém te solicita uma função nova, aí tu tem que te perguntar, será que a minha participação nessa atividade vai contribuir para os meus objetivos priorizados? Às vezes tu trabalha num lugar, tu faz a pesquisa em algum lugar e tu não quer dizer não. E aí tu acaba aceitando coisas que nem são importantes para ti, vão acabar gastando o teu tempo, gastando a tua energia, a tua saúde mental, a tua vontade de trabalhar em outra atividade porque tu não soube dizer não. E aí vem a próxima regra: cultive a capacidade de dizer não.
a oportunidades que não contribuem com os teus objetivos priorizados. Muita gente tem vergonha de falar não, porque acha que não vai dar certo, que as coisas não são tão boas, ou que dizer não pode fazer alguém te olhar de cara feia. Não precisa falar assim, não, sai daqui. Tu pode inventar uma desculpa, por exemplo, justamente agora eu estou trabalhando em tal coisa, então vai ficar um pouco complicado, qualquer coisa eu te aviso e nunca mais volta. É mais ou menos isso. Mas falar não. Depois, identificar tarefas que somente você pode concluir e tarefas que também podem ser realizadas por algum colega, por exemplo, num trabalho em grupo. O que eu posso realizar? O que o meu colega pode realizar? O meu colega está realizando a mesma quantidade de tarefas que eu estou fazendo tudo por todo mundo e aí todo mundo leva o crédito, entendeu? E também delegar coisas que não incluem diretamente a tua participação, não requerem, né, a tua participação exclusiva. Então, por exemplo, eu posso pedir para dividir uma tarefa minha que ambos os colegas conseguem fazer. Então, eu vou dividir. Claro, coisas que só tu, exclusivamente tu pode fazer, aí tudo bem. Mas eu acho que é importante isso. Alguém falou, precisamos normalizar o não. Porque às vezes a gente fala sempre sim, 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 sim. Isso vale também para pesquisa. Quando aquele orientador ou orientadora começa assim, uma coisa que me irrita muito em trabalho de pesquisa é o combinado era X. Aí daqui a pouco vem o orientador, mas e se a gente adicionar isso? E se a gente só adicionar aquilo ali? Não, e se a gente ampliar a discussão para pipipi, bababá? Gente, não. Aí o que acontece? A pessoa fica desesperada em casa, tentando ampliar tudo que aquela pessoa mandou, sendo que não era tão necessário assim, ou que não vai dar tempo, ou que tu podia fazer o X muito melhor, só que como tu tem que fazer X mais 5, a coisa vai sair meio capenga. Então, eu acho que isso de tu entender a hora de parar e falar não é muito importante. O professor veio e falou, mas se a gente ampliar tal coisa, aí talvez tu pode dizer, tá, professor, mas precisa mesmo? Não vai ficar ruim, não vai ficar... Porque é o desorientador, né? Porque às vezes o orientador nem sabe direito o que é para fazer, só que como uma coisa que eu sinto, não sei se vocês também percebem, quando a gente é mais novo na pesquisa, a gente sempre fica com medo de falar o que a gente pensa, ou de falar se aquilo ali parece certo ou errado, de apontar algum erro, algum problema, porque a gente tem medo. É que eu não sou tão bom assim, os outros são melhores. E às vezes a tua ideia ou o teu comentário poderia de fato ser muito produtivo ou auxiliar. Então, eu acho importante que a gente entenda isso. Entenda falar não, entenda dizer chega, tá bom aqui, o trabalho vai acabar aqui. Se o professor falar, mas seria bom, tá, então o próximo aluno que o senhor pegar dá continuidade no trabalho, né? A ciência é feita em etapas, então o próximo aluno amplia esse estudo. Afinal, todo final de banca, alguém vai estar lá um slide, próximos passos. Ampliar, nananã. Pergunta se essa pessoa vai ampliar. Não, aquele slide vai cair no esquecimento para sempre e outro aluno vai fazer e dificilmente aquela pessoa vai continuar com aquele problema infinitamente para o além. Enfim. Análise do tempo gasto. Se um objetivo não estiver sendo alcançado dentro do prazo esperado, identifique quais são as possíveis barreiras e tente minimizar essas barreiras. Gente, eu tô aqui patinando, o trabalho não avança. Tá, mas qual que é o problema? Por que não tá avançando? Quais são os obstáculos para eu tentar contornar? E aí tu vai ter que reavaliar periodicamente os teus hábitos de procrastinação, a falta de disciplina, a interrupção. Tu consegue mudar esses hábitos? O que está te levando a essa procrastinação? O que está te levando a essa interrupção, a falta de disciplina? É alguma coisa psicológica? É alguma coisa no ambiente? É alguma coisa relacionada a problemas no teu entorno? Dificuldade de compreensão do tema? Um orientador que não explica direito? Sei lá, N coisas podem acontecer durante um trabalho e a gente tem que tentar entender e identificar esses pontos e tentar minimizar essas barreiras, tá? Organização.
Encontrar as melhores estratégias que funcionam para você é importante. Como eu falei, algumas pessoas trabalham melhor em blocos de tempo curto, outras pessoas trabalham com blocos de tempos maiores, alguns escrevem melhor pela manhã, outros no final do dia. A única abordagem errada é não começar ou não dedicar o tempo necessário às tarefas. De resto, tá tudo certo. Cada um faz o que achar melhor dentro da sua personalidade, dos seus gostos, das suas possibilidades também, né? A preparação também varia de pessoa para pessoa. Eu vejo algumas vezes algumas pessoas no Instagram falando: porque a importância de trabalhar pela manhã, a importância de fazer não sei o que pela manhã. Aí cada um é cada um, né, gente? Vão ter algumas pesquisas que vão falar, é importante o de manhã, mas outras que vão falar, tanto faz, whatever. Então, assim, não tentem seguir o que alguém está dizendo que é bom. Saibam fazer uma autoavaliação e entender o que é bom para vocês, não o que as pessoas dizem que é bom para vocês em relação ao trabalho, ao estudo e etc, tá? Pesquisa e trabalho em grupo, né? Muitas pessoas aqui vão fazer pesquisa em grupo. Muitas pessoas vão tentar trabalhar em grupos grandes, em grupos pequenos. Existem, enfim, na física a gente tem grupos de, sei lá, 3 pessoas e grupo de 500 pessoas, enfim, varia, né? E em outras áreas também. A gente tem grandes colaborações, pequenas colaborações. Então, os membros das equipes, eles vão ajudar de várias maneiras. Então, é importante discutir o trabalho, ter perspectiva diferente. Quando a equipe estabelece prazos, é mais real, né, Lorela? Quando a gente fala, não, dia tal, a gente tem que estar com isso pronto. Dia Datas. Tal, datas. Eu e a Lorela, a gente trabalha com datas. Olha, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Então, isso é importante para todo mundo. Quando a gente coloca um prazo, ele fica mais real. Então, eu acho importante, né? Mas a gente também tem que colocar limite e não aguentar tudo, né? Então, se a pessoa tá se prevalecendo, tá se passando por cima de ti, tu vai e tu fala, epa, vamos parar por aqui, as coisas não são assim. Então, eu acho isso muito importante, né? Para a hora de fazer um trabalho. Bom, comentando um pouquinho mais do pesquisa científica na prática, antes da gente entrar na parte de escrita acadêmica, já reforçamos bastante, mas esse é o último dia, então vou reforçar mais uma vez, tá? Da introdução à conclusão, a gente vai falar sobre técnicas de estudo, vamos falar também sobre a questão de como escrever o trabalho, passo a passo, vai ter sim modelinhos prontos para vocês, tanto no Word quanto no LaTeX. Para quem é da área de exatas, a gente usa muito LaTeX, eu vou ajudar vocês. Talvez a gente pode fazer uma aula prática ou grava um vídeo assim mostrando a tela como é que vocês escrevem, enfim. Clube Científico. Deixa eu falar uma fofoca que eu lembrei também. Fala. Eu vou ensinar em uma das aulas uma das coisas que eu gostaria Calma, porque eu botei um slide aqui na hora da escrita científica, se é o que eu estou pensando que tu vai falar. Das referências? Isso. Tá. Quando chegar no slide, tu fala. Eu vou parar e tu fala. Eu botei um slide específico para a Lorela poder brilhar aqui, então eu já vou chegar nessa parte. Porque foi a coisa que mais me deu ódio quando eu estava fazendo TCC, então eu falei, fiquem todos essa informação. Fiquem todos aguardando que a Lorela vai brilhar, daqui a pouco ela vai brilhar novamente. Olha, gente, eu coloquei uma citação aqui, porque eu adoro botar uma citação, acho chique, gosto. Então, não confunda movimento e progresso. Um cavalo de balanço continua se movendo, mas não faz nenhum progresso. Olha! Chique, né, gente? Então, Achei não confunda. Hã? Achei filósofa. Bom, a pessoa que escreveu a citação era um filósofo, então faz sentido. Mas é isso, gente. Um cavalo de balanço vai ficar, uma cadeira de balanço vai mover, mas progresso não tem, né? Então não confundam movimento e progresso, tá bom? Então, às vezes, não necessariamente a pessoa que mais faz coisas, ela está progredindo. Assim como eu sempre falo que não é porque tu passa 20 horas estudando que tu está aprendendo. Se tu estuda errado, tu não vai aprender nada. Então, é justamente... Profundo, chorei, printei.
São várias sensações, várias reações da mesma citação. É para isso que eu boto citação. Então, dica para escrever trabalho científico. São dicas, tá, gente? Cada um vai fazer da forma que gostar. Então, o esqueleto do trabalho de pesquisa é muito importante. Eu gosto muito dessa parte de ter um esqueleto, ou seja, os tópicos ali e depois a gente vai preenchendo tópicos, porque organiza a nossa mente, organiza o nosso foco, a nossa direção. Então, primeiro, escolheu as tuas fontes? Ontem falamos um pouco de fontes, né? Então a gente tem que escolher fontes seguras e confiáveis. Após a escolha das fontes, vem a hora de colocar tudo em prática, né? E claro, depois ao longo do trabalho, tu vai talvez trazendo outras fontes, outras informações, mas algumas ali mais clássicas, digamos assim, a gente vai ter. Então, faz uma lista com as perguntas. Olha, eu escrevi errado, mas é as perguntas que você precisa responder ao longo do seu trabalho. Então, perguntas importantes. Não a pergunta principal, mas aquela pergunta principal, por exemplo, que a Lorela botou, se a vitamina ajuda os índices de glicose da diabetes e tal. Essa é a pergunta principal, né? O tema. Mas tu desmembra essa pergunta em várias milhões de perguntinhas que vão compor o teu trabalho. Então, uma pergunta que tu vai ter que responder: o que é glicose? O que é a vitamina tal? De onde essa vitamina sai? Encontramos essa vitamina em alimentos, em cápsulas, no sol, no ar? De onde a pessoa adquire a diabetes? Ela nasceu com a diabetes, essa diabetes específica, ela adquiriu, ela tem cura, ela não tem cura, a vitamina vai te ajudar a viver melhor, pior, quanto de vitamina? Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que desmembrar a pergunta principal em perguntinhas. E essas perguntinhas a gente tem que pensar também antes de começar a pesquisa. Se tu começa, vamos supor que tu quer investigar a questão dessa vitamina, os índices de glicose e a diabetes tal lá, que a Lorela colocou no slide. Se tu não fizer todas essas perguntas, é como, sei lá, se alguém te colocasse uma venda nos olhos e te lançasse numa casa assim, tu vai sair esbarrando sem saber para onde ir, e aí tu vai perder muito tempo até tu entender como aquela casa funciona, tá organizada, onde tem cada móvel. Se tu fizer uma leitura geral de tudo, organizar, nesse cômodo a gente tem uma mesa, uma cadeira aqui, no cantinho, nananã. Quando tu for lançado, tu já vai meio que conseguir se guiar naquele lugar. Então, é importante que a gente tenha todo esse esqueleto pronto para conseguir responder as perguntas dentro do trabalho de pesquisa, tá? E tentar trabalhar com precisão. Se tu tiver, por exemplo, frase muito longa, afirmações muito longas, dividir em coisas menores. Isso é só no esqueleto, tá, gente? Na hora de construir o esqueleto, tá? Não colocar frases longas no esqueleto. Então, não, por exemplo, não usar nesse esqueleto do trabalho cópias de frases de professor. Se o professor falou uma frase X, o artigo falou uma frase X, tenta explicar com as tuas palavras o que essa frase quer dizer. Tu entendeu isso? Essa pergunta que tu fez tem sentido? Ela já foi respondida antes? Ela está baseada no quê? Então, esse esqueleto é meio que o primeiro passo na hora de começar o trabalho de pesquisa. Escolhi o meu tema, vou para as referências. Depois das referências, vou para as perguntas que tem que ser feita, tá? Mais ou menos isso. Bom, que tipo de pergunta? Qual é o assunto? Também como vai alcançar o objetivo? Que métodos tu vai usar? Hipóteses iniciais. O passo final dessa fase do esqueleto é ter a tua declaração de tese aprovada, né? Então, teu trabalho, teu projeto de pesquisa aprovado pelos orientadores. Ele ou ela certamente vai dizer também o que precisa de ajuste. Então, é como se fosse o teu projeto de pesquisa, mas se tu já está no TCC ou se tu já está em um mestrado, não é bem um projeto de pesquisa, é mais aquele esqueleto principal, tá bom? É importante desenvolver um esboço e rascunhos. Então, um esboço detalhado do seu trabalho científico já é metade da batalha. Porque dentro dessas perguntas, tu vai tentar ir expandindo. Esse contorno de trabalho, ele vai servir para vocês chegarem no ponto final, no destino de vocês. Então, vocês podem também adicionar subtítulos, títulos,
tudo que for transformando o trabalho de vocês de uma forma mais precisa, o que ajude vocês a não ficar completamente perdido. Se vocês não sabem o tema, se vocês não sabem, é interessante isso. Muita gente não sabe a pergunta. Então, como é que vai encontrar uma resposta? Se tu abre um artigo sem saber o que tu quer responder, como tu vai conseguir responder essa pergunta? Então, é importante que vocês vejam isso também. Atenção ao plágio, né? Antes de começar a escrever um artigo, é importante manter as tuas notas, ou seja, as tuas anotações separadas do que é uma fonte, né? Ou seja, eu gostei dessa frase desse artigo. Separa o que é uma frase copiada do que é uma frase que tu escreveu para evitar o plágio. Se tu fizer esse tipo de separação, vai ser mais fácil de tu não cair nesse tipo de plágio. Existem também sites que identificam se o teu trabalho contém plágios, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de site, mas muitas pessoas fazem isso, e quando tu trabalha dentro de uma área científica há muito tempo, tu já sabe quem falou o quê. Então, por exemplo, no meu pós-doc, que eu estava fazendo um trabalho, um artigo, né, que a gente estava escrevendo, eu já sabia cada artigo que eu lia, eu já sabia, essa frase aqui foi o fulano que disse naquele artigo, essa aqui foi... Tu já conhece a área tão bem que tu já sabe quem falou, o que falou, onde falou e como falou, e tu vê que aquela frase, ela se perpetua. 25 papers depois, algumas frases estão sempre lá e tu já sabe de onde elas saíram. É mais ou menos isso. Eu já passei por uma experiência quando eu fazia faculdade lá em Portugal, de um colega ter sim cometido plágio e ter passado um papelão na frente de todo mundo na sala de aula. Isso é muito sério. A gente tinha que fazer um trabalho e aí, cada um apresentou o seu trabalho, obviamente trabalhos bons, trabalhos ruins, o professor foi lá e criticou alguns, elogiou outros, e esse colega, o professor falou para ele, eu não acredito que tu tá apresentando um trabalho que é um plágio. Eu sei exatamente de onde tu tirou cada frase, e ainda o professor, não bastando isso, o professor falou assim, olha, e da próxima vez que tu tentar plagiar um trabalho, vê se usa um livro bom. Não plageia de um livro horrível que tá falando besteira. Então, tipo, é muito bizarro isso, porque tu pode fazer citação, tu pode falar, discutir ideias de autores, mas tu não pode plagiar. Aí o professor falou, né? Nessa universidade, plágio é crime, mas eu vou te dar uma segunda chance. Tu tem, sei lá, tantos dias para... Porque tinha bolsa, né? O professor falou, não vou prejudicar toda a tua carreira, mas todo mundo aqui dessa sala tá vendo que tu cometeu plágio, então tu vai ter, sei lá, 3 dias para me entregar uma coisa diferente, e se tiver qualquer resquício de plágio, eu vou te denunciar. Ficou mó climão, mas aí foi tipo isso, sabe? Então, quando a gente faz um trabalho, não subestimem o conhecimento das pessoas da banca, dos professores, dos colegas, porque quem trabalha numa área específica sabe exatamente de onde as coisas vieram. Então, eu acho que essa é uma dica importante para quem... Tu quer falar, Lorela? Posso? Levantou o dedo. Para não cortar a linha de raciocínio. Inclusive, o plágio, ele é crime, é roubo de propriedade intelectual e cabe, inclusive, indenização para a pessoa que foi plagiada. Além de você manchar, por exemplo, se você publica uma coisa plagiada, você vai manchar a sua carreira para toda a eternidade. E a gente tem que entender que, por exemplo, distribuição de materiais que não são seus também é plágio. Pegar slide de aula de professor e vender em material é plágio, é crime. Então, é muito importante ficar atento para justamente, primeiro, valorizar a pessoa que realmente escreveu aquilo, porque, pelo que vocês estão conseguindo perceber em todos esses dias de aula, é difícil fazer ciência, e fazer isso do jeito certo, né? Já não começar errado lá na escrita acadêmica. Isso é muito importante, porque os professores com certeza vão saber, né, gente? Até copiar um post de Instagram de uma pessoa que fez aquele post é plágio, né? Tu pode, inclusive, processar a pessoa.
usar, por exemplo, material de podcasts, de textos, de vídeos de alguém e transformar ele de outra forma, é um plágio. Vocês, por exemplo, enfim, pegar o que a gente está falando aqui, transformar num slide, depois explicar para alguém da turma usando o que eu e a Lorela falamos nos 3 dias, é um plágio. Então, existem várias formas de plágio e a gente tem que estar sempre... A gente tem que sempre cuidar para não cair nesse tipo de coisa. Às vezes a pessoa não tem uma intenção ruim, mas pode ficar mal visto também, tá? Tem a sua... Ó, Lorela, tá quase chegando na hora de tu brilhar. Tem as suas fontes citadas e bibliografia formatada. Então, é importante citar todas as fontes que tu tá usando, senão vai ser considerado plágio. Para evitar, né, consequências desagradáveis, cite com precisão, com todas as regras de formatação de diferentes estilos, tem APA, MLA, na física tem as citações do estilo americano, do estilo europeu, tem de tudo que é coisa, tá? Quem vai conseguir acompanhar tudo isso? Existem ferramentas online que podem te ajudar. Lorela, você está preparada? Rufem os tambores, que agora ela vai brilhar. É a tua hora, Lorela, vai lá. Bom, eu preciso confessar que com muita frustração, quando estava na graduação, fiz tudo na mão, coloquei lá no Word, palavra por palavra, autor por autor, data por data, e eu não precisava ter feito isso, porque tinham programas que faziam isso para mim. Porém, contudo, todavia, eu só fui descobrir isso 2 anos depois, quando já estava pesquisando na Unicamp. Então, essa ferramenta ela é extremamente útil, ela economiza espaço de tempo na sua vida, ela economiza vida, ela economiza lágrimas, porque referenciar talvez seja uma das partes mais complicadas na hora de fazer o trabalho, né? Então, tanto achar os autores, colocar aquilo ali certo, organizar e, contudo, todavia, também são ferramentas difíceis de mexer. Não é tão simples mexer, por exemplo, no Mendeley, tem um outro, começa com Z, enfim, eu não uso, eu não lembro, mas no curso vai ter. Que são todos ajudantes de referência, né? Então, isso facilita muito nossas vidas. Exatamente. Então, no curso, a Lorela vai ensinar para vocês como utilizar o Mendeley. Eu não uso, eu uso uma ferramenta que é dentro do próprio LaTeX. Então, eu vou ensinar como eu faço as referências utilizando o LaTeX. Vou até pesquisar se dá para conectar esses 2 Mendeley utilizando, né, os templates do LaTeX, mas a gente vai trazer para vocês opções, tá? Alguém falou Zotero? É isso? Ah, a Lorela tá falando que é. Então, é isso mesmo. Obrigado, Cauim. Então, assim, a gente vai trazer para vocês ferramentas de referenciação bibliográfica. Gente, pelo amor de Deus, é muito chato. E outra, existem ferramentas que vão organizar as referências por ordem alfabética, vai ter linkzinho clicável, então tu clica aqui no 1, puf, cai lá no 1. Então não é aquela coisa assim, não dá para clicar. Eu adoro referência que tu clica e te manda para referência. A minha vida por trabalhos assim. Quando tu tem que catar a referência lá embaixo, me dá uma raiva que a pessoa não botou um link clicável, que eu fico nervosa. Mas enfim, a gente vai trazer essas informações para vocês, tá? Lá no Pesquisa Científica na Prática, vai ter tudo bonitinho, tudo certinho. Então, espero que vocês aproveitem, quem está perdidaço em como fazer referências. Porque, gente, trabalho científico é muita referência, tá? Não vem com um trabalho com 2 referências do blog da UOL e do chat do Terra, que não vai estar rolando. Tem que botar os artigos certinho, do jeito correto, ABNT, para quem está fazendo no Brasil e tudo isso, tá? Aí, gente, ficou pequeno isso aqui. Eu peguei uma imagem bem legal de um blog de uma menina que tá ali, o arroba dela, que eu não conheço, mas eu achei essa imagem no Google e achei muito legal, que é o diário de pesquisa. Eu não tenho o meu aqui, mas na minha casa, no Japão, eu tenho meu diário de pesquisa do mestrado. O que é um diário? Olha o Matheus. Referência com link clicável é uma das pequenas alegrias da vida acadêmica. Sim, gente, link clicável é vida. O que é um diário de pesquisa? Ele é um caderno, literalmente, gente, comprem um caderno, qualquer caderno,
E aí vocês vão nesse caderno escrever. A Lorela tem o do Física e Afins, ó. Já tá fazendo publi. Físicaeafins.com.br, gente. Tem as cadernetas lá também, quem quiser. Mas, tipo assim... compre batom. Não, brincando. Diário de pesquisa. Aí lá vocês vão colocar, por exemplo, assim... registrar ideias que vocês tiveram, técnicas que vocês tentaram, as reuniões que vocês tiveram com o professor de vocês, podem colocar anotações, tudo referente à pesquisa vai estar no diário de pesquisa. Isso é muito... o Matheus, essa dica do diário de pesquisa é valiosíssima. Obrigada, Matheus. Porque, gente, é sério, quando nós estamos, assim, nervosos, fazendo muita coisa, é muito difícil que a gente se lembre de tudo que a gente discutiu com o professor, com os colegas. Por que não tu mudou essa fonte? Por que tu escolheu esse artigo? Então, assim, o caderno, ele vai compilar todas as informações que vocês precisam da pesquisa lá. É um diário, literalmente um diário. Ao invés de botar, olá, querido diário, hoje briguei com fulana, vocês vão colocar, olá, querido diário, o método tal não está funcionando. Encontrei um artigo que refutou tudo que eu acreditava que era uma verdade. Então esse é o tipo de coisa que vocês vão botar num diário de pesquisa. Para quem faz trabalho de laboratório, tem os logbooks também. Diário de pesquisa, logbook, são variantes da mesma ideia, que é registros no papel, caneta, de coisas que vocês vão fazendo durante a pesquisa. Por que eu gosto do logbook? Porque vocês podem pegar um caderninho pequenininho, assim, ó, gente, tipo levinho, não precisa ser um cadernão, ó, a caderneta do Física e Afins, mas que vocês coloquem na bolsa e aí, tipo assim, eu tô aqui no ônibus, aí, lembrei de uma coisa. Eu tô na reunião com o professor, lembrei tal coisa. E um ponto importante que eu vou dar uma dica para vocês, que é o que eu faço. Olha, a Bruna falou, o meu maior erro foi não ter usado o caderno desde o começo. Agora tem coisas que fiz no início da pesquisa e não lembro. Sim, gente, porque o nosso cérebro, ele esquece tudo. As coisas, elas... Ontem o professor disse A, hoje tu vai ficar... Ele falou C, por que era A? Por que era B? E sempre os orientadores ou os colegas, eles te falam frases inteiras que vocês podem usar e vocês ficam, gente, eu não me lembro. Então, uma outra técnica que eu uso também é justamente vocês gravarem, tá? Usar o gravador do celular para gravar reuniões com os orientadores ou com os colegas na hora de, por exemplo, discutir uma ideia científica, porque a gente não consegue anotar tudo. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu ia discutir os meus resultados com o meu orientador. E aí, o meu orientador, ele fala muito, 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 e ele é muito inteligente. Então, ele tipo, fala muita coisa importante que eu não vou me lembrar. Então, eu pegava o meu celular, colocava em cima da mesa, obviamente ele sabia, deixava gravando, aí a gente discutia, falava. Aí, num outro momento, tipo, no outro dia ou mais tarde, eu ouvia o que a gente conversou e transcrevia a conversa. Então, eu pegava as informações que ele me deu, transcrevia e lia calmamente. E aí eu percebia, isso aqui eu não tinha entendido na hora que ele falou. Isso aqui tá, ok. Isso aqui tá, ok. Então, eu tinha um registro do que a gente falou, do que a gente conversou. E às vezes tu vai fazer um treino para uma apresentação de trabalho, um treino para uma banca, um treino para um pôster, e o teu orientador vai falar, tu poderia explicar tal coisa. Aí tu fica, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso? Pô, grava o que o professor falou, depois tu transcreve, lê, repensa, usa as tuas palavras, usa as tuas ideias, melhora aquela explicação dele ou utiliza a explicação dele, mas com entendimento, e depois tu não esquece, porque daí depois o professor vai falar, pô, mas eu te falei tal coisa. Só que assim, ó, quando a gente tá conversando com o orientador ou fazendo treinamento para apresentação, às vezes a gente tá nervoso, às vezes a gente não tá prestando atenção 100% de foco, às vezes o orientador começa a falar meia hora seguida e teu pensamento já tá lá, eu vou comer pizza depois. E aí, tipo, tu te perdeu. Então, é importante tu ter esses registros para não se perder. Então, por isso que eu acho importante o diário de pesquisa, o logbook,
Se o orientador, eu não vejo por que não, mas a maioria vai permitir que grave também para rolar essa transcrição. Então, acho que são técnicas importantes e hoje em dia a tecnologia nos permite gravar no celular facilmente e armazenar ali. Então, acho bem tranquilo, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos e todas. Eu acho que eu consegui resumir algumas coisas para vocês. Não sei se vocês têm algumas perguntas, algumas dicas. Alguém falou que queria sugerir uma ferramenta, o chat está aberto, pode sugerir a ferramenta que quiser. Acho que o ele já sugeriu More, feito pelo FSC. Não tinha visto. Beleza, o Mendeley também é gratuito, né? Ele é gratuito, sim. Tanto o LaTeX também é gratuito, então existem várias ferramentas gratuitas. Obrigado, Thiago, pela recomendação. Eu não conheço, mas a gente vai dar uma olhada com certeza. Eu faço isso. Sim, gente, criar um grupo de WhatsApp só teu. Eu também tenho, eu criei com meu irmão, expulsei ele, agora o grupo é só meu. Então eu coloco, por exemplo, ideias que eu tenho para vídeos, ideias para o curso, coisas que eu tenho que falar para a Lorela, para não ficar, tipo, mandando milhões de mensagens fora de hora. Tipo, eu anoto ali e depois, tem que falar isso, tem que fazer aquilo. Então, eu acho que são dicas importantes. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta, comentários sobre organização de tempo, sobre escolha do tema. Agradeço vocês, obrigado por acharem que as aulas foram boas. A gente fez com muito carinho mesmo e dedicação as aulas para todo mundo esses 3 dias, né? O Matheus também, que está aqui no chat, agradecer pela aula de ontem. Foi muito boa a aula do Matheus ontem. Eu fiquei tipo, nossa, agora eu já tenho vários argumentos, várias coisas que eu aprendi também. Então, entender mais sobre ciências sociais e humanas eu acho muito legal, porque não é algo que eu estude, né, que eu entenda muito. Eu gosto muito de filosofia da ciência, história da ciência, mas os pormenores ali da pesquisa, metodologias, cada área de trabalho tem as suas, né? E é impossível que a gente compreenda tudo. Então, eu acho importante. Nos sigam lá no Instagram, né? Clube Científico. No Telegram também, Clube Científico. Em maio, quem tirou foto da tela, marca o Clube Científico para a gente repostar. Quem tirou, botou nos stories, pode marcar, tá? Responder as dúvidas. Reforçando mais uma vez, quem está na dúvida aí, clubecientifico.com.br, tá? E o cupom é QUERO18. Ele é válido por curto período, tá? Os outros já não valem mais. Então é isso. Gente, eu gostei muito. Foi uma ótima aula. Parabéns. Gente, olha, amei as aulas, muito obrigada pela dedicação. Sim, e aí agora eu e a Lorela lá no Clube Científico, a gente vai começar a fazer bastante post também, com conteúdo científico, informações científicas, e eu acho que vocês podem acompanhar lá no Instagram, bastante coisa legal vai estar saindo por lá. Em maio, então, nós vamos ter o Pesquisa Científica na Prática, e fiquem ligados no clube que também vão vir novidades para maio e junho. Teremos mais novidades também que estamos preparando, gente. É isso, né? Acho que sim. Então tá, gente. Olha, um super beijo para vocês. O de maio vai ser incrível. Obrigado, Paulo. Agradecer a todo mundo. Qualquer dúvida, manda lá no @ do Clube Científico que alguém vai responder para vocês com certeza, tá bom? Então, boa noite a todos, beijinhos e até a próxima. Tchau. Tchau.